Olá, gente. Aqui é Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu vou explicar um pouco do conceito de formação discursiva que está presente no livro Arqueologia do Saber, do Michel Foucault. O livro foi lançado em 1969. Nessa época, a problemática do discurso fazia parte das rodas de discussões na França, junto com Lacan, Péchet, Althusser e o próprio Foucault participando. Para chegar até o conceito de formação discursiva, Foucault precisou analisar a possibilidade de você conseguir dar uma unidade para o discurso. É possível encontrar algo que faça o discurso ser definido numa identidade só? Ou seja, tem como dar uma unidade para o discurso? Para o Foucault conseguir analisar exatamente esse ponto, ele vai separar as possibilidades de unidade de um discurso em quatro. São dos objetos, dos modos enunciativos, das formações dos conceitos e dos temas. Na parte dos objetos, para o Foucault não é possível traçar uma unidade para o discurso com os objetos que emergem de dentro dele. Ou seja, não há como conceber o discurso como um conjunto de enunciados dispersos que falam sobre o mesmo objeto, já que no próprio trabalho do Foucault na História da Loucura, ele mostrou como esse objeto específico do discurso da loucura varia com o tempo, e ele recebe tratamentos diferentes com o tempo, e ele é um objeto de fato diferente. A unidade do discurso sobre a loucura não tem a ver com o mesmo objeto tratado de diferentes maneiras ao longo do tempo, mas tem a ver sim com as regras que permitem a emergência de diferentes objetos para esse discurso ao longo do tempo. O jeito eficaz de enxergar alguma regularidade no discurso sobre a loucura envolve observar não a continuidade do objeto loucura, mas sim observar as séries de enunciados que compõem esse objeto em cada época. A solução, vai dizer o autor, é encontrar a lei de repartição do conjunto de enunciados que permite emergir o objeto específico da loucura. Em relação aos modos enunciativos, que essa é a próxima tentativa do Foucault encontrar uma unidade para o discurso, ele vai se perguntar se existe alguma regularidade na forma, no tipo ou no encadeamento dos enunciados. A sua observação da ciência médica no livro Nascimento da Clínica o fez entender que os métodos de coleta e exposição de dados da medicina foi ficando cada vez mais heterogêneo, conforme ela tentava se formalizar enquanto ciência, né? Se existe então uma unidade, essa unidade não está nos modos enunciativos, no jeito de se enunciar, de se explicar, de se expressar, e sim nas regras que tornaram possíveis um número variado de descrições, coletas e exposições de dados dentro do saber médico. Após perceber que não é possível descrever uma unidade discursiva a partir do objeto ou dos modos de enunciação, Foucault avança para a formação dos conceitos dentro dos discursos. Só que o autor percebe que dentro do discurso das ciências humanas, abordando a gramática, cada escola de pensamento tem conceitos diferentes e que chegam até mesmo a se opor. Inclusive, dentro de cada escola já há formação de conceitos que se conflitam. Não há, portanto, coerência entre a relação dos conceitos no mesmo discurso, logo, os próprios conceitos criam um campo de conflito. São os conceitos que abrem possibilidades de mudanças, de outras interpretações e fazem virar um local tenso o próprio discurso. Isso tudo ele aborda nas Palavras e as Coisas. Para Foucault, então, se a gente pretende descrever uma certa unidade baseada nos conceitos, é necessário observar o aparecimento deles, a sua emergência, portanto, e as suas regras de dispersão. A última tentativa de verificar uma unidade foi colocada em prática em cima dos temas de cada discurso. Por exemplo, de Buffon até Darwin, o evolucionismo tem o mesmo tema, a mesma teoria geral? Foucault vê que uma teoria que narrava uma evolução linear, que era somente interrompida por catástrofes naturais, é modificada completamente em Darwin e passa a observar a evolução a partir de descontinuidades. Foucault considera mais frutífero, então, observar a dispersão das escolhas estratégicas dos temas, dos desenvolvimentos, ou seja, encontrar um campo de possibilidades para diferentes teorias e tomadas de posição num dado discurso. É melhor, então, a dispersão ao invés da unidade. Após perceber que essas quatro maneiras de identificar uma unidade do discurso não descrevem a realidade, a história particular de cada discurso, Foucault entende que o foco de sua análise precisa ser na dispersão. Ou seja, a arqueologia do saber Foucaultiana trata de sistemas de dispersões, não de formas contínuas e lineares de compreender o discurso. É por isso que, para o Foucault, e aqui eu cito o autor,
No caso em que se puder descrever entre um certo número de enunciados semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade, uma ordem, correlações, posições, funcionamentos e transformações, diremos por convenção que se trata de uma formação discursiva. Fecha aspas. Essas formações discursivas são formadas por regras definidas a partir das condições e dos elementos descritos acima: o objeto, os tipos de enunciação, os conceitos e as escolhas temáticas, as teorias, escolhas estratégicas que eles estão submetidos. Então, para o Foucault, o que interessa não é o objeto em si, o discurso como texto, mas sim o discurso enquanto um conjunto de enunciados que é regido por regularidades que são, por sua vez, descritas numa formação discursiva e que existe na medida em que há regras de formação dando suporte, possibilitando a existência, concebendo a todos esses objetos, a conceitos, modos de enunciação e escolhas estratégicas, concebendo a eles uma emergência possível na superfície do discurso. Muito obrigado, gente.